Livro de Gálatas, capítulo 3, verso 26. Se você achou, diga amém. Mesmo assentados, mas em reverência, eu vou ler, você me acompanha na leitura. Se você está sem Bíblia, você pode estar acompanhando aqui no telão. Diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Dessartes, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada difere de escravo, pois que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar mais uma vez. Oh Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, neste momento, que a tua palavra, Senhor, possa achar abrigo em nossos corações. Rogo a ti, Senhor, que o Senhor, ó Deus, esteja falando aos nossos corações. Te peço, Espírito de Deus, que o Senhor, ó Deus, fale a cada um de nós, e o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos nesta série expondo o livro de Gálatas, e percebemos algumas verdades para as nossas vidas. Ao longo desses últimos domingos, nós percebemos que Gálatas, na verdade, tem uma ação apologética por parte do apóstolo Paulo, tanto quando ele defende o seu apostolado, quanto também ele defende a causa do Evangelho. Percebemos que a Galácia estava sendo invadida por judaizantes, e nessa ação dos judaizantes, quanto aos cristãos da Galácia, eles começaram a dizer para os Gálatas: olha, o Cristo que vocês acreditam não é suficiente para salvar vocês, de maneira que vocês precisam de algo a mais. Esse algo a mais que os judaizantes estavam agora colocando para os Gálatas, era que eles precisavam voltar às práticas judaizantes, voltar à circuncisão, voltar à prática da dieta, voltar a tudo aquilo que eles estavam acostumados como lei, de tal maneira que estava desassociando Cristo e dizendo que Cristo não é suficiente para nos salvar. De tal maneira que nos capítulos 3 e 4, o apóstolo Paulo agora começa a usar argumentos tais que possibilitam ao entendimento tanto dos judaizantes quanto dos crentes da Galácia, a entenderem que a lei ela foi dada com um propósito, ela foi dada para apontar o nosso pecado, ela foi apontada com tempo determinado, ela não é maior do que a promessa, e que também ela aponta para Cristo.
De tal maneira que a lei, ela serve como guia, ela serve como aio, ela serve como tutor, e que em um determinado momento, quando Cristo viesse, ela não seria mais necessário, e Cristo agora assumiria esse papel sobre as nossas vidas, sendo o nosso sumo sacerdote, aquele que estaria agora para sempre nos orientando. Percebemos agora, irmãos, nesses textos que acabamos de ler, algo fundamental para determinar essa argumentação do apóstolo Paulo, quando ele diz que agora nós somos filhos. Pergunta ao teu irmão assim: você é filho de Deus? Essa pergunta parece simples, mas ela é bem peculiar para os nossos dias, porque para toda a sociedade, em uma só boca, independente da sua crença, nós vamos perceber que as pessoas dizem de uma só vez: somos filhos de Deus. Mas esse texto vai mostrar, irmãos, que filhos de Deus não são todos. Isso parece nos criar uma incógnita bem grande nas nossas cabeças, de tal maneira que nós chegamos a perguntar: quem então são os filhos de Deus? Mas o apóstolo Paulo fala isso porque exatamente essa é a mentalidade dos judaizantes. Os judaizantes tinham na sua mente de que apenas eles eram filhos de Deus, que apenas eles eram os eleitos de Deus, que apenas os judeus eram os escolhidos, e de tal maneira somente eles mereciam, porque eles guardavam a lei. E o apóstolo Paulo aponta agora, desde a sua argumentação, falando de Abraão, falando da lei, falando da promessa, e dizendo agora: filho é aquele que crê em Jesus. Para ser filho de Deus, só existe um caminho: somente aquele que crê em Jesus Cristo. Ele diz no verso 26, não feche sua Bíblia, acompanhe comigo nesse texto, quando ele diz: pois todos vós, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. É interessante pensar, irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai usar aqui algumas nomenclaturas para vários níveis na sociedade na sua época. Ele vai dizer: porque pode ter judeu, grego, pode haver escravo ou liberto, pode falar de mulher ou homem, independente de classe social, de gênero ou de qualquer outra raça. Ele está dizendo: não importa o que você faz, não importa o que você tem, mas para ser filho de Deus, só precisa de uma coisa: só precisa crer em Jesus. De tal maneira, irmãos, que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não faz acepção de raça, Ele não faz acepção de línguas, Ele não faz acepção de qualquer tipo de pessoa, mas Ele não aceita uma crença diferente. Ninguém que não crer em Cristo pode dizer que é filho de Deus. E não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outras qualificações. E infelizmente, irmãos, apontando para esse ponto de vista que o apóstolo Paulo tem aqui, nós percebemos que mesmo diante de um cristianismo que nós temos vivido hoje, muitas pessoas estão associando algo a mais ao cristianismo, algo mais a Cristo, assim como os judaizantes estavam dizendo aos Gálatas. Olha, Cristo não é suficiente, mas para ser filho de Deus, só basta Ele. É exatamente essa a argumentação do apóstolo Paulo, de tal maneira que hoje, irmãos, nós temos visto pessoas, N pessoas, acompanhando homens, acompanhando crenças, servindo a outros deuses, servindo de idolatria a coisas do passado que têm sido trazidas para os nossos dias. Ainda hoje mesmo eu fiquei a refletir sobre uma prática idólatra de uma igreja que tem colocado uma arca bem grande e as pessoas estão apontando as mãos, olhando para a arca como se a arca fosse trazer para eles aspecto da salvação. E isso, irmãos, é heresia.
Não podemos substituir o Cristo que morreu na cruz. Nada é maior do que Ele. Nada, nem que venha do Antigo Testamento, nem que você possa colocar nos nossos dias. Cristo é suficiente para você. E ponto final. Eu e você precisamos crer que o único caminho, mediante a fé em Cristo, me torna salvo, me torna filho de Deus. E esses textos agora que acabamos de ler, esse primeiro parágrafo, nos torna, irmãos, exatamente essas credenciais. E eu estive agora no consulado do Japão, fui ali em Recife mostrar toda uma documentação para que eles possam aprovar um visto, para que eu, junto com o pessoal do Betel, possa entrar no Japão, de tal maneira que, irmãos, vai ali currículo, vai ali identidade, CPF, toda uma credencial validada pelo governo, pelo Estado, pela prefeitura, de modo que aquelas pessoas vão olhar e vão identificar todas as minhas documentações necessárias. E quando eu olho para esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, qual é a nossa credencial? Quais são as nossas verdades? Quem nós somos diante de Deus? Filhos ou não? Em quem você crê? Isso determina a sua filiação diante de Deus. Pastor, você está dizendo que existem pessoas que estão na igreja que não são filhos de Deus? Isso mesmo. Sabe por quê? Porque ainda não creram no Filho de Deus. De tal maneira que estão em algumas igrejas crendo em algo a mais que não somente Jesus Cristo. E é por isso que ele está aqui, irmãos, falando. Ele diz, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. E ele diz algo mais, ele vai dizer agora, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes, ou seja, vocês trocaram de roupa. O momento em que eu acredito, eu tenho fé, Ele ilumina a minha mente ao ponto que eu enxergo Cristo e vejo Ele como único, suficiente na minha vida. As minhas vestes são lavadas, a minha roupa é trocada. É isso que Ele está dizendo, vocês são revestidos e são batizados. O batismo, irmãos, traz aqui a ideia de que nós assumimos publicamente, não algo apenas reservado, mas publicamente dizendo, eu creio nele, o único, suficiente Salvador da minha vida, ao ponto que quando o batismo ele é feito na sua vida, as suas vestes simbolicamente são trocadas, e nós somos conhecidos, irmãos, por muitas vezes pela forma que nos vestimos, e eu não estou falando de marca, eu estou falando de tipo de roupa. Por exemplo, quando você vê um homem de jaleco, você logo associa a uma pessoa, a um médico. Quando você vê logo um homem de paletó, ou você diz, ou ele é pastor, ele é advogado. Quando você vê alguém com um jaleco de professor, você vai logo dizer, esse homem dá aula. Então são tipos de roupas que associam a gente, e quando Cristo está dizendo aqui, vocês foram revestidos, de tal maneira que agora nós seremos parecidos com Cristo, e não mais com outro tipo de pessoas. Quando nós cremos nele como o único, suficiente Salvador da nossa vida, Ele nos batiza, nós adentramos a sua igreja, e nós nos tornamos semelhantes a Ele. A quem você parece? Com quem você tem parecido? Quando as pessoas olham para você, quem você reflete? São verdades, irmãos, que nos coloca diante de Deus, de tal maneira que agora eu e você somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Amém. E ele diz, sem acepção de pessoas, independente da classe, independente da ordem social, quando ele está falando aqui, olha, pode haver judeu, pode haver grego, pode haver ser escravo, liberto, homem, essas mesmas classes estão nos nossos dias, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja miserável, seja o que for, diante de Deus nós todos somos iguais, somos pecadores à medida que nós, quando olhamos para Ele, reconhecemos Cristo, Cristo nos escolhe, Ele limpa as nossas vestes, somos batizados nele, adentramos a sua igreja, e agora somos reflexos, independente do que você tenha ou não tenha, do que seja ou não seja, você é a mesma coisa diante de Cristo, e você tem a mesma responsabilidade de ser reflexo como um filho de Deus, mediante a fé que você tem nele. Agora, irmãos, essa ação é tão grandiosa em nossas vidas,
porque ele associa agora essa ação de filiação agora a uma promessa dada antes da lei. Ele vem combatendo a lei e ele diz, olha, e sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Na cabeça dos judaizantes, irmãos, só eles eram descendentes de Abraão. E agora o apóstolo Paulo está dizendo para os gálatas, para os gentios, para os gregos, para os escravos, para as mulheres, para todas as pessoas independentes, dizendo assim, olha, se você crê em Cristo, você também é descendente de Abraão. Você é igual a eles, não há diferença, basta apenas crer naquele que morreu na cruz, naquele que veio, ele é suficiente para a sua vida, à medida que você crê nele. As heranças, as promessas, tudo que foi dado a Abraão, também é promessa tua, e Deus disse a Abraão, se tu uma, pois diga a teu irmão assim, olha, seja tu uma bênção. Mas que promessa linda. Como é bom, irmãos, ter esta convicção, saber que eu posso ser filho de Deus. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele é muito inteligente. Ele é muito sábio nas suas ilustrações e como ele demonstra as suas argumentações. Ele agora vai no capítulo 4 demonstrar essa ação da filiação dada a nós de graça. Como aconteceu isso? Ele vai usar de uma ilustração. E vai usar exatamente uma ação bem conhecida para os gregos e para os judeus. Quando ele diz no verso 4, no capítulo 4, verso 1, que ele diz, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas sob tutores e curadores está o tempo determinado pelo Pai. Assim, nós éramos menores, estávamos sujeitos aos rudimentos deste mundo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai exatamente pegar uma ação, como ele diz que a lei era um maio, a lei era um guia, a lei era um tutor, ele vai agora exemplificar isso. Ele chama como que nós fôssemos crianças, herdeiros de um grande pai, e somos, para a glória de Deus, de um pai muito rico, de maneira que esse pai falece, morre, e essa criança não tem a responsabilidade, nem a capacidade de administrar seus bens. Então era costume deles que escravos ou tutores, administradores, pudessem tomar conta dessa criança, até que ele tomasse uma consciência madura, de tal maneira que ele pudesse tomar conta da sua vida e dos seus bens. Assim ele exemplifica o tempo da lei na vida judaica. Ele diz, a lei era para nós, pois nós não conseguíamos enxergar a Cristo. A lei, ela serviu como um orientador, como alguém que mostra para nós o que devemos fazer ou não, porque nós não tínhamos a ação completa de administrar aquilo que era nosso. E quando, no tempo certo, ele chega e então podemos alcançar a maturidade. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, enquanto há lei, somos imaturos. Mas em Cristo alcançamos a maturidade. Enquanto nós vivemos sobre os aspectos da lei, era como que nós estivéssemos vivendo na vida de criança. Por um tempo determinado, e esse tempo foi muito longo, e se cumpriu em Cristo. E através de Cristo, Ele nos trouxe a igreja, Ele nos trouxe a maturidade, e Ele nos revelou Cristo, pois Ele é a expressão exata de Deus. Ele diz mais. Ele começa a dizer que tempo foi esse. Então ele diz, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
De tal maneira, irmãos, agora o apóstolo Paulo, ele introduz novamente, dizendo assim, olha, no tempo determinado em que alcançamos a maioridade, Deus enviou seu Filho. É claro que numa ação missiológica nós vamos aplicar esse texto tanto na ação judaica, quanto na ação grego, quanto na língua falada. Em si, muitas ações foram completudas aqui para completar a ação de Cristo vir, mas é claro aqui que o apóstolo Paulo também está falando que Deus veio no tempo certo, nascido de mulher, pois ele era necessário que fosse homem, mas também sob a lei, porque ele foi o que cumpriu a lei, e como cumpridor da lei, toda a lei aponta para ele, para que através dele ele pudesse resgatar a mim e a você, e dessemos a nós, agora, pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, a graça de sermos adotados. O apóstolo Paulo, irmão, sabiamente, ele vai dizer para os judeus, vocês se acham filhos. Mas Deus, na sua ação soberana, grandiosa, poderosa, trouxe o seu filho no tempo certo, nascido de mulher, cumpriu-se a lei, e ele foi aceito por Deus, o seu sacrifício, de tal maneira que nele nós fomos comprados, nele nós somos resgatados, nele nós somos aceitos, nele nós somos adotados. E eu acho interessante, irmãos, que por muitas vezes nós queremos se achar melhores, nós queremos ajudar a Deus na nossa salvação. Em nossas práticas, por muitas vezes, queremos ser de tal maneira melhor do que os outros, que por muitas vezes queremos dar passos para ajudar a Cristo na nossa salvação. E aqui eu quero entender com você o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo para eles assim, olha, vem cá, quando uma criança é adotada, o que é que essa criança faz para que o pai escolha ela? Nada. Simplesmente o pai vai lá, olha e escolhe. Dessa mesma forma, eu e você, para sermos adotados, nós não fizemos nada. Simplesmente ele olhou para você e disse, eu te amo, eu te quero, tu és meu filho, eu morri por você, eu quero você. Simplesmente assim. E ele trouxe você para dentro da família, ele trouxe você para dentro da sua casa, ele trouxe você e deu toda a herança igual a um filho normal. Todo filho adotado tem todos os direitos de um filho natural, de tal maneira que agora eu e você fomos colocados dentro da família de Deus. Mas, irmãos, quando nós tratamos isso na parte humana, há alguma coisa que sempre aquelas pessoas que são adotadas, nem todas, mas alguns nunca se acham de plenamente da família, porque há uma natureza diferenciada, como que eles dissessem, eu não sou do sangue, mas sou do coração. E sempre fica algo, mas é interessante nesse momento, quando que pensando nisso, o apóstolo Paulo diz assim, olha, no momento que Deus nos adota, no momento que Deus nos traz para a sua família, Ele coloca em nós agora a sua natureza, essa natureza chamada Espírito Santo de Deus na sua vida. No momento que você reconhece Cristo como o único suficiente Salvador, Ele coloca em você, pois Ele diz, e porque vocês sois filhos, Deus enviou ao seu coração a sua natureza, Ele colocou ao seu coração o Espírito Santo, esse Espírito Santo que agora clama, Abba Pai. Esse Espírito me comove a chamar Deus de Pai, uma palavra aramaica, irmãos, que aponta para a frase de Cristo lá em Mateus, quando ele clama a Deus, Pai. Parafraseando esse texto, ele vai dizer assim, Paizinho. É como uma criança que chama o seu pai bem quieto, ele vai dizer, Paizinho, vem cá, eu te amo. E aí o próprio Jesus, ele vai ensinar os seus discípulos a orar e diz assim, olha, Abba Pai. E agora, irmãos,
Assim como Cristo orou ao seu Pai, o Espírito Santo que é colocado em nós, agora filhos, adotados, ele diz também que o nosso Espírito nos comove a olhar para Deus e dizer as mesmas palavras de Cristo: oh, Abba, Pai! De tal maneira, irmãos, que nos sentimos filhos. Somos reconhecidos diante de Deus como filhos. O Espírito nos comove a chamar de filhos e a orar para o nosso Pai, não de maneira corriqueira, mas de maneira emocional. Pai. E ele diz no verso 7, de sorte que já não somos mais escravos, filhos, e sendo filhos, herdeiros. Como filhos, nos tornamos agora herdeiros. Isso tudo, irmãos, me faz refletir em algumas coisas. O apóstolo Paulo está dizendo para os Gálatas: olha, eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro, para ser filho, eu preciso crer em Cristo. Eu não preciso mais de práticas do Antigo Testamento. Eu preciso crer. É mediante a fé em Cristo. Segundo, à medida que eu creio e me torno filho, o próprio Filho me batiza em Cristo, me dando vestes novas. Então eu participo agora de uma sociedade, eu participo agora de uma família, eu sou membro desta família. E agora, eu também tenho uma herança. Então eu creio e me torno filho. À medida que eu me torno filho, crendo no Cristo, eu entro na família. Por meio do batismo, sendo trocadas minhas vestes, lavados pelo sangue do Cordeiro, e sou participante agora da igreja. E quando eu faço isso, consequentemente, eu agora assumo também a minha participação na herança. Que coisa maravilhosa. Como é bom, irmãos, poder refletir sobre essa tamanha bênção de nos tornarmos filhos de Deus. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver comigo? Sabe o que é que tem a ver comigo e com você, irmãos? Nesses anos de ministério, e a cada vez que eu percebo mais alguns detalhes das Escrituras se revelando para nós, percebemos, irmãos, que existem pessoas dentro da igreja que tentam fazer o que os judaizantes fazem. Querem barganhar com Deus. Querem associar as suas práticas, as suas vidas, a sua santidade, a sua bondade, sua fidelidade. Eu me lembro de Jó. Deus chamou Jó de justo. Mas Deus também permitiu que agravasse sobre ele várias coisas terríveis. E o justo agora começa a se auto-justificar. Mas Deus, meu coração não está no dinheiro. Eu nunca deixei um órfão ou uma viúva desamparada. Nenhum estrangeiro que passou pelas minhas terras ficou desamparado. Eu sempre fiz isso. Ele começou a se auto-justificar, muito parecido com nós, quando nós estamos orando, né? Senhor, eu sou tão bom, eu dou meu dízimo, eu vou para o culto todos os dias, eu faço isso, eu faço aquilo, colocando sempre aquilo que nós fazemos diante de Deus. Aí Deus chama Jó para uma conversa, aquela conversa boa. Vem cá, Jó,
Me diz uma coisa, quando eu estava lançando os fundamentos da terra, onde é que tu estava? Já que tu é tão bom. Onde é que você estava para me dar conselhos, Jó? E aí, Deus começa a caminhar com Jó por meio da criação e mostrar a grandeza de Deus. E aí Jó, irmão, sabiamente coloca a mão na boca e diz: Senhor, eu não conhecia. Falei do que não sabia. Perdoa-me, Senhor. E aí no final, o Jó, restaurado diante do Deus que teve uma conversa com ele diz: Senhor, eu aprendi uma coisa. Bem sei que tu pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora o Senhor se revelou e os meus olhos te veem. Essa ação, irmãos, nos mostra a grandiosidade do nosso Deus, a ação soberana dele, e como nós, irmãos, somos nada diante de Deus. Eu e você não somos nada. Pelo contrário, irmãos, herdamos o pecado e condenados estávamos, mas segundo Ele nos amou, nos deu vida, e o seu chamado nos fez crer, e agora, única e exclusivamente nele, somos agora adotados, imersos em sua família, e somos chamados à participação dessa herança, e cremos naquilo que Ele tem prometido para nós. Então, irmãos, existem pessoas que estão se confiando nas suas práticas, na sua vida religiosa. Outro aspecto, irmãos, é exatamente aqueles que confiam naquilo que Deus não revela. Quando não é suas práticas, são coisas associadas à fé. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão confiando em homens, em objetos, em misticismos, em heresias. E que têm desviados da centralidade de Cristo e da própria vontade do Senhor. Mas existem aqueles que entendem onde estão. Sabem o seu lugar e assumem a sua responsabilidade. Estes compreendem quem é Cristo. Estes entendem onde se encontram na família de Deus. Assumem a responsabilidade agora como herança, de tal maneira que não agora se coloca mais necessário de tutores, de administradores, mas agora se coloca como representante da aliança, representante da herança, e agora se coloca como aquele de vestes trocadas, representa Cristo e trabalha para Ele. A pergunta é: quem nós somos? Quem nós somos? Somos aqueles que estamos tentando nos auto-justificar com as nossas práticas? Somos aqueles que estão acreditando em coisas a mais, assim como os judaizantes estavam dizendo? Ou nós somos filhos? O interessante é que se nós somos filhos, nós assumimos agora responsabilidades. E as responsabilidades são nos dadas. E ao longo do texto nós vamos ver aqui algumas responsabilidades para cada categoria que o apóstolo Paulo vai tratar. Se é judeu, se é homem, se é mulher, se é escravo, se é livre. Agora aqui para frente, numa parte mais prática, nós vamos ter
classificações, mas diante de Deus nós somos todos iguais, e independente de onde você está, você precisa representar o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo, o Deus que te amou e que te deu de vida e que te trouxe para a família e disse: tu és meu filho. De tal maneira que precisamos agora assumir estas responsabilidades. Precisamos, irmãos, assumi-las. Pois muitas vezes nós queremos as bênçãos, mas não as responsabilidades. Por muitas vezes nós estamos atrás do que Deus pode dar, mas não da representação dele que nós temos. Deus te escolheu. Deus te incluiu na sua família. Deus te chamou de filho. Colocou a sua natureza, o seu espírito em você. E esse espírito conclama em você a chamar ele de pai. E te torna herdeiro. Como agora representante da aliança, da herança. E como filho, Deus também te chama para ser responsável. Isso nos faz refletir, irmãos. E nos faz nos questionar, porque muitos de nós não queremos responsabilidade com Deus. Muitos de nós, o mundo nos chama muito mais atenção do que o próprio Deus. Talvez porque você nunca se converteu, ou talvez porque você nunca foi filho de Deus. E há muitos que se dizem que são filhos de Deus, mas se tornam apenas criaturas. E sim, criaturas de Deus são, mas filhos para a herança não são ainda. E se Deus te chamou, e se você compreende essa responsabilidade, Deus não te chama para estar no mundo, sem representá-lo. Deus te chama para estar no mundo, representando Ele. Quem você é? Você é filho? Ou você é criatura?